Olá, nessa edição do Cidadania, o nosso tema é o planejamento financeiro pessoal, a educação financeira, a capacidade de cada um de nós de administrar bem as riquezas que é capaz de gerar. Conversam conosco sobre o assunto a Adriana Rodrigues, que é psicóloga, e o contador Henrique Sintra. Os dois juntos ministram um curso de educação financeira. E nós estamos agora, para esclarecer a você que nos acompanha, na segunda edição, no segundo programa sobre o mesmo tema. Nós já tratamos aqui da educação financeira, a formação de um bom consumidor desde a infância e falamos de investimento também, não é isso? De critérios para compras a prazo ou não. Encerramos o nosso primeiro programa falando sobre os desafios da administração financeira para um casal. Acho que a gente falou do aspecto emocional, de um aspecto mais prático, mas gostaria de saber, Henrique, mais uma vez, nós temos literatura que aconselha, que ajuda um casal a construir essa identidade de bom investidor, de bom Sim, temos vasta literatura. Então é possível ter um suporte também através de especialistas. Sim, através de especialistas. E uma coisa importante na questão da conta conjunta é a conversa, né? Se você e o seu marido têm objetivos em comum, né, facilita tudo, né? Por exemplo, o casal quer reformar a casa. Então, é um objetivo do casal. Uhum. Então, eles dois vão trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo. De que forma? Em 2, 3 anos, então é de médio prazo. Vamos começar a guardar dinheiro e investir em tal produtos de investimento. Né, que existe uma boa literatura para isso. Né? É o mesmo convite que você faz à criança. Isso. Participa do projeto da família, da viagem, do passeio, do lazer e vem construir com a gente isso aqui. Crédito, gente. Nós estamos num momento... Olha, o Código de Defesa do Consumidor está aqui no Senado Federal para ser atualizado, modernizado. E um dos temas é o superendividamento. Que se investimento para o brasileiro é um conceito recente, o superendividamento também é uma questão nova, né? Como é que a gente faz para usar crédito facilitado? Né? Quais são as dicas de vocês para esse discernimento? Como é que a gente faz o bom uso do cartão de crédito, do cheque especial ou de outras linhas que estão disponíveis no sistema financeiro? Na questão do crédito, tem uma particularidade importante. As pessoas costumam utilizar o crédito aquele mais fácil, aquele mais acessível. É o mais caro, geralmente? É necessariamente o mais caro. É necessariamente mais caro? Mais caro, Ou seja, o cheque especial, o cartão de crédito, né? Esse é o mais fácil e o mais caro. Então, se você tem um objetivo de compra, né, de aquisição, e você quer comprar por cartão de crédito, nada te impede. Né? Você tem que analisar se vale a pena comprar à vista com desconto ou não. Né? E se a sua prestação vai caber dentro do seu orçamento. Agora, para evitar que o crédito seja uma questão que gere um endividamento para a família e aí sim afetar toda a estabilidade da família, né? A pessoa tem que priorizar quais dívidas eu posso fazer realmente, né? Quais dívidas cabem no meu orçamento. Tem que sentar e tomar essa decisão em conjunto. Né? Tá certo. E as melhores opções, aí você pode chegar ao seu gerente de banco e perguntar quanto que é o consignado, qual é a taxa de juros do consignado, qual é a taxa de juros do crédito direto ao consumidor. Né? A gente precisa, nesse momento, também não deixar o impulso agir e buscar a melhor forma de crédito para que você pague menos juros e possa fazer essa decisão de consumo que você tomou, né? Eu quero fazer um adendozinho. Faz um adendozinho. Eu já ia passar as perguntas. Não, porque tem uma coisa muito importante aqui também do lado do campo, do ponto de vista da emoção. Nós passamos por um período muito extenso que a gente não tinha acesso ao crédito, né? Então criou-se uma demanda reprimida. Muito desejo. Muito desejo, né? E a gente não tinha como exercer. Exatamente. O que aconteceu? Veio o crédito. Só que nós não estávamos educados para o crédito. Então, eu tenho uma demanda reprimida, um desejo que precisa da vazão, e agora eu tenho o dinheiro, mesmo que não seja meu ainda, né? Eu tenho aquele dinheiro, eu vou gastar.
Então, o que aconteceu, que eu imagino, que eu leio também, é que houve essa debandada, né? Todo mundo agora quer comprar tudo, ninguém mais agora quer segurar o desejo. Ninguém mais quer pensar a respeito do seu próprio desejo. Então, a gente vive um momento agora que é um momento de transformação, em que a gente vai precisar aprender a lidar, a ter o crédito disponível e não usufruir dele. Então, é o autolimite. Que aí a gente volta lá para a criança, a gente pode aprender desde pequeno a questão do limite. Tanto o outro, a autoridade colocando o limite, como eu mesma me colocando o limite. Né? Como é que você lida com essa frustração? Como é que você, como adulto, você não foi um adulto educado nem para ser investidor, nem para ser consumidor, a maioria nem para de nós. ter crédito e caiu nesse mundo maravilhoso do shopping, do cartão de crédito, do cheque. Como é que você fala não para você? Que vislumbra, né? Quando Não você fica todo... Olha, quando a gente... Uma das coisas que eu gosto de orientar, primeiro assim, é você entender realmente de forma individual o que te satisfaz. Né? Não é o bem em si que te satisfaz, mas é o significado dele, o que ele representa. Quando você compra um vestido, você está comprando um vestido movida por qual impulso, por qual desejo? É o de sedução, é o de ficar mais bonita, é o de se mostrar com mais status? Quais são os seus desejos quando você faz aquela escolha por aquele produto? Então, esse é um exercício de autoconhecimento. À medida que você vai percebendo o que te move a comprar aquilo, você começa a se questionar, mas espera aí, será que de fato eu vou me tornar mais sedutora com esse vestido? Será que de fato eu vou mostrar, vou aparentar que eu tenho mais status se eu tiver esse carro, por exemplo? Isso é uma verdade? Né? E a partir daí você tem condição, ampliando o teu grau de consciência, de fazer escolhas que realmente alimentem aquilo que você precisa. Adriana, já participou de curso com você? Você como psicóloga já teve experiência de gente que vai para casa refletir para esfriar aquele desejo e mesmo assim faz errado? Tem. É quase uma consulta pessoal que eu estou te fazendo, porque isso já me aconteceu. Sim. Eu concordo com vocês que não comprar por impulso exige que você se ausente do lugar, que você faça outra coisa, que você volte 2, 3 dias depois. Mas em algumas vezes, gente, nem assim não consegui esfriar o meu desejo de compra. E às vezes acho até que não comprei da melhor forma. Como é que a gente faz? O que é pior ainda, né? Que a sensação parece de que você frustração, não tem remédio, né? A sensação de frustração depois ela é maior, né? Olha, eu acho que assim, quando voltar para casa... E quando isso não chegou, menina, não cheguei nem a... Eu tive uma alegria, assim, que aquilo ia dar uma trabalheira para pagar depois, paguei, mas não consegui me educar. Você não teve o retorno que você esperava que teria? Fiquei feliz à beça, mesmo achando assim que naquele momento, por exemplo, gastei demais, mas mesmo assim continuo feliz, porque com o tempo aquilo se dilui, passou, acabou e o sapato está lá em casa. Como é que a gente vê isso? Precisa analisar se de fato aquela compra, depois quando você for analisar se ela foi adequada ou não, se você tinha o dinheiro, porque mesmo que ela tenha sido cara, mas se ela foi significativa, se ela atende a sua necessidade, então ela pode ter sido uma boa compra. Adriana, mas existe a possibilidade, por exemplo, de um ciclo vicioso? Existe. Você deseja compra e quando vem a conta você fica culpado e jura que nunca... É quase um vício, isso aí nós existe? estamos falando que a gente pode ter uma compulsão. Tá. Nós temos a compra por impulso, que todos nós passamos por ela, somos vítimas, não, eu acredito, somos suscetíveis a ela, e tem um grau um pouco mais acentuado, ou às vezes bem mais acentuado, que aí a gente está falando de compulsão. Na compulsão eu tenho o desejo, mas eu não consigo controlar o desejo, eu não consigo conter o meu desejo. Eu vou e executo a compra. Assim que eu compro, eu só tenho o meu prazer está no ato de comprar, não no ato de usufruir daquilo que eu comprei. Então eu posso ter várias roupas sem ter usado, posso ter sapatos sem ter usado, eu posso ter no aspecto masculino. Muito eletrônico. Muito eletrônicos, né? Às vezes sem dar vazão direito àquilo, apenas pelo fato de ter. Então, o ato da compra que é o prazer. E aí, logo depois, vem a frustração e a tristeza pelo ato da compra. Principalmente quando chega o cartão de crédito, né? Mas muitas vezes, antes de chegar a fatura, eu já estou triste com aquilo. Aí, de novo, eu entro naquela sensação ruim, desagradável, de frustração, de não tendo o meu desejo com que eu volte e compre de novo. Aí se torna um ciclo vicioso. E de uma forma ou de outra, você se ocupa dessas emoções, né? Você fica naquele carrossel e se ocupa disso. Que tal você, ao decidir ir ao shopping, em vez de tomar essa decisão, você não buscar outras coisas que podem, outros momentos que podem trazer um retorno mais poderoso para a família, digamos assim. Por exemplo, sair com seu filho para ir ao parque, né, dar um passeio na torre, jogar bola,
caminhar, ver o pôr do sol. Então, as pessoas costumam ligar muito a sensação de alegria em momentos relacionados ao consumo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Não necessariamente o consumo está ligado à felicidade da família. Exato. Né? Muito importante isso. Fazer essas a gente trocas, desaprendeu. Né? Agora, no caso da compulsão, quando chega nesse padrão mais patológico, geralmente a ajuda de um profissional especializado é o mais indicado. Precisa de um suporte Precisa. mesmo. Sozinho é muito difícil. E nem trazendo a coisa para o racional. É nessa hora que o medo de saber quanto que a gente gasta aparece? É a pessoa que tem a compulsão que tem medo de botar o pé no chão? Tem muito medo. Muito medo. Mas não só os compulsivos. Não, exatamente. Como é os que compulsivos sobremaneira, mas as pessoas, em geral, têm medo de colocar no papel. Como é que você estimula o seu aluno a vencer essa barreira? Em medidas práticas, assim. Em medidas práticas, mais do que você saber, você tem que colocar no papel. Porque o ato de você agir, de colocar no papel, você está fazendo um compromisso com você mesmo. De tomar cuidado, de saber quais são os seus hábitos de consumo. Quanto que eu gasto de restaurante? Quanto que eu gasto de shopping? Quanto que eu gasto de alimentação, de educação, de livros, né, de gasolina, com o meu carro? Né? Quanto que eu gasto com isso tudo? Então, isso é muito você escrever, te dá uma sensação de compromisso com aquilo que você precisa. Muda a sua relação com Muda o a sua gasto? relação. Muda. E outra coisa, estabelecer os objetivos, Também os seus muda. sonhos, no papel. Na cabeça só não, você tem que colocar no papel. A primeira realização de sonho deve dar uma mudada na relação com o dinheiro, né? Muda. Muda porque você está se obrigando obrigar não é uma palavra boa, né? Mas você está estabelecendo um desejo que você quer, você realmente quer. E esse desejo pode te ajudar a diminuir aquele hábito de consumo que você tinha. Como é que você faz para conhecer os seus gastos? Você tem que pegar uma caderneta no primeiro mês e andar... Saiu o pagamento hoje, vai... Não tem segredo, né? Não precisa esperar o pagamento também, não. Que pena. É igual o regime, melhor deixar para segunda. Sempre na segunda. Você pega uma agendazinha pequena e vai anotando todos os seus hábitos, todo o seu consumo. Desde o pão na padaria até a gorjeta. O primeiro mês é muito importante você anotar tudo. E aí você classifica, né? Em alimentação, em supermercado, em feira, em shopping. No que você quiser classificar. Não precisa ser fixa essa declaração de gastos, né? Você pode defini-las. Então, aí você vai ter um retrato qual é o seu hábito. Né? E você vai poder descobrir se você está gastando mais ou não e aonde você deveria diminuir. E aí sobrar um espaço para você guardar o dinheiro. E existe, assim, uma regra geral? Olha, o ideal é que 30% vá para isso, 20%... Tem, assim, um esquema geral, assim? Claro que cada um é um. Mas... O IBGE, ele tem os hábitos de consumo da família brasileira. Mas são realmente muito subjetivos, né? Depende do ciclo de vida familiar. Depende, por exemplo, a família brasileira, em geral, não paga educação, porque a maioria está na escola pública, né? Não é a nossa realidade. Então, só nesse aspecto, a educação para a gente é bem mais cara do que para a família. Então, que não está pagando a educação. A saúde é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora, por exemplo, quando a gente está vendo a revisão do Código de Defesa do Consumidor, se fala da concessão de crédito mais responsável. Sim. E se discute uma faixa de rendimento, uma porcentagem da faixa que deve ser comprometido com essas dívidas ou prestação, não sei. E se fala, por exemplo, dependendo da faixa de salário, 30% é muito, porque parece que 30% é um número cabalístico aí, né, nesse critério. A maioria das leituras, né, dos livros sobre esse aspecto, eles estabelecem no máximo 30%. Acima disso, você já compromete a sua capacidade de consumo vital, aquilo que eu preciso no dia a dia, né, que é a alimentação. Por exemplo, alimentação, vestuário. Né? Agora, gente, uma pergunta para vocês dois. Quando a gente fala em educação financeira, a tendência aqui na entrevista foi falar em gastos, não tanto em ganhos. Mas faz parte da educação financeira você
gerar riqueza? Sim. Isso é um capítulo da educação financeira? Com certeza. E muito importante. Imagina, Muito importante. Nós estamos falando de prosperidade financeira, né? O que acontece é que muitas vezes nós temos um pensamento muito curto em relação àquilo que a gente pode gerar. Né? Daí eu não estou falando de riqueza como milionário, aquele que tem dinheiro para fazer o que quiser toda hora. Não, mas de você não deixar de fazer as coisas que você tem tanta vontade ou que estão tão alinhadas com aquilo que você acredita que é o seu percurso, né? Que você não faz porque você não tem dinheiro. Então, assim, é alinhar, sabe? A prosperidade financeira é um alinhamento. É você saber claro ou estar no caminho para tornar aquilo claro o que você quer para você, nessa passagem sua aqui na vida, que é limitada também, ela tem um início e um fim. Então, como é que eu quero chegar nos meus 90 anos, nos meus 100 anos agora, né? A gente pode falar assim. Como é que eu quero chegar lá e olhar para trás? Que realizações? Que coisas eu fiz? O dinheiro vai proporcionar a você essas realizações. Muitas delas passam pela questão monetária. Né? Por isso que o uso do dinheiro é tão importante, porque ele tem a ver com a sua realização nesse período que você está aqui. E que dicas você dá para essa construção de linha de vida prazerosa? Primeiro construir, ter claro qual é o seu sonho, que é diferente de um projeto. Você até pode ter um projeto de uma viagem, um projeto de um carro, uma reforma, mas isso é um projeto, vai acabar e depois. Acabou? Né? Não, qual é o teu sonho? Como você quer ser? Sabe? E aí a gente vai voltar para aquela coisa do ser e do ter, que entra num campo um pouco filosófico, mas que é muito importante. Porque a gente se perde no ter e esquece desse contato com a gente mesmo, esse contato com o outro nos relacionamentos. Que foi o Henrique falou, não precisa ficar gastando para relaxar, né? A gente vai em relacionamentos e o shopping se tornou agora o ambiente, as praças públicas de antigamente são shoppings hoje. Mas as aí pessoas entra vão ao também a shopping questão da para segurança, passear. né? Sim. Dos seres humanos. Você tem menos medo de andar no shopping do que na rua. E aí, então, a gente precisa pensar isso. Será que, então, a gente não precisa investir mais ainda nessa segurança pública do que simplesmente em shoppings? Por que será que os shoppings ficaram tão fortalezas assim? Se tornaram tão... É interesse de quem que o shopping seja essa fortaleza? Mas, olha, falando desse aspecto, Adriana, uma coisa que eu lembro que você falou no começo é esse sistema, como funciona o sistema nervoso, de você... Eu acho que também tudo te convida a cair num piloto automático, né? Sim. De ser conduzido, assim, de ser conduzido. Você está tão... E aí a própria dívida, o mau consumo, você fica tão entretido naquilo de gastei, não gastei, como pago, quero gastar de novo, não sei o que, não se vê. Você perde as rédeas da sua própria vida. Você deixa que o sistema praticamente faça a gestão por você. Parece mais confortável ser levado do que, de fato, assumir o volante. Uma coisa interessante, Tânia, aproveitando isso, interessante você criar esse hábito de investimento, porque aí você vai começar a ver a sua prosperidade. Porque você ganha mais dinheiro à medida que você vai acumulando mais, né? Os juros sobre juros, eles vão aumentando a sua riqueza, digamos assim, riqueza monetária, né? Então, o hábito de investimento, de guardar o dinheiro, né, de economizar, ele também gera esse ciclo de prosperidade que a gente está falando. Só gerar uma coisinha, rapidinho, com relação à prosperidade financeira. Porque, assim, é uma coisa importante a gente observar, porque na clínica a gente observa que muitas vezes a pessoa quer. Ela tem o desejo da mudança, ela gostaria de fazer o melhor uso do dinheiro, ela gostaria de ter prosperidade financeira, só que ela não consegue. E aí, sim, precisa também, novamente, dar uma paradinha, uma olhada, porque pode ter bloqueios ao longo do desenvolvimento dela que impossibilitem que ela realize isso. Podem ser, inclusive, questões transgeracionais. Nossa, explica mais um pouco pra gente, agora ficou enigmático aqui, como assim? Por exemplo, vamos imaginar que na família dessa pessoa, eu vou dar um exemplo, tá? Mas são milhares. Mas vamos imaginar que na família dessa pessoa, ninguém nunca conseguiu prosperar. Entende? Todo mundo consegue ali uma coisa ou mediana, ou às vezes até bem baixinho, entende? Não consegue, de alguma forma, realizar as coisas que gostaria de realizar, ok? E de gerar o dinheiro que gostaria de gerar. Se um membro dessa família, de repente, salta aos olhos, de repente rompe esse pacto, né? Que é um pacto, é um pacto subliminar, ninguém sabe, ele é velado, as pessoas não têm consciência dele, não fazem de propósito, simplesmente não têm consciência dele. Se um desse rompe, é uma forma da gente identificar se tem um pacto, quando esse rompe, como é que os outros membros dessa família reagem a isso? Não bem. Se é não bem, pode existir o pacto.
entende? E aí, às vezes, essa pessoa sozinha para romper tudo isso não é fácil. Entende? E aí vai precisar também de um amparo, de um suporte para conseguir romper. Então, muitas vezes, a não prosperidade tem a ver com alguns bloqueios, algumas crenças limitantes que a gente tem. Se eu acreditar que eu não posso ser feliz porque algo aconteceu de ruim na minha história, se eu acreditar que eu não tenho, vamos dizer, usar a palavra permissão para ganhar dinheiro, porque como é que eu vou me afastar dos meus amigos? Os meus amigos agora ganham o mesmo tanto que eu, mas se eu ganhar mais dinheiro, se eu despontar profissionalmente, essas pessoas vão continuar sendo minhas amigas? Se eu tenho uma carência afetiva, tenho medo de perder os amigos, eu engancho nisso, dificilmente eu vou prosperar. Bom, do aspecto emocional, tudo começa por uma conexão, um uma autoconhecimento. Quanto mais emocionalmente equilibrado, maior a chance de você ser uma pessoa bem relacionada com o dinheiro. Exatamente. Para gerar riqueza, Henrique, quando eu quero fazer um curso, alguma coisa, eu tenho que escolher isso pensando, olha, eu vou gastar tanto nesse curso, mas a possibilidade dele me gerar um retorno, isso é um investimento, a gente tem que raciocinar na formação profissional como se isso fosse um investimento? Benjamin Franklin já dizia, o melhor juro é o conhecimento. Então, morreu rico? Vamos ter que ver. O pessoal falar, não vai adiantar. Não, desculpa te cortar, mas diga. O melhor juro é o conhecimento. Então, é através do conhecimento que você vai adquirir possibilidades até de outras carreiras. Né? Se você tem interesse em algum hobby, alguma coisa, quem sabe esse hobby não pode te trazer um aumento das suas receitas. Né? Além daquela fórmula clássica de diminuição de gastos, você pode aumentar a sua receita também e manter os seus gastos. Né? E o que norteia essas escolhas por conhecimento? Deve ser o prazer ou deve ser o dinheiro? Porque tem gente que diz que você ganha dinheiro quando você está satisfeito no que faz. Eu concordo com você. Tá? Você concorda? Eu concordo. Então você vai pelas suas habilidades, não pelo que pode render. Você pode fazer uma análise de custo-benefício, né? Tá. Talvez a profissão que eu estou escolhendo não me gere tanto que eu acho que deveria receber, mas eu vou ter um retorno pessoal muito grande com ela. Então, acho que isso aí é uma questão bem pessoal, né? Mas aliar o seu desejo financeiro com o seu desejo pessoal, eu acho que é o ideal. Né? Sim. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, a você que nos acompanha também, muito obrigada. Nessa edição do Cidadania, o nosso tema foi justamente a questão do planejamento financeiro, educação financeira, planejamento financeiro pessoal. Estiveram conosco a psicóloga Adriana Rodrigues, que deu essa abordagem do lado emocional dos nossos gastos, né? E o contador Henrique Sintra, que deu mais essa visão pragmática de como fazer essa administração. Os dois juntos têm um curso, ministram um curso de educação financeira. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês e mais uma vez muito obrigada pela atenção de você que nos acompanhou. Esse aqui é o programa Cidadania e você pode entrar em contato conosco. Pode ligar para o 0800 61 2211 em ligação gratuita ou acessar o site www.senado.leg.br/TV.